Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Você é mais razão ou mais coração? O que é mais honroso? Escapar da grande tribulação que há de vir sobre todo o planeta ou estar no meio dela, sofrer, padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo e, se for preciso, até pagar com a própria vida? Bom, essas perguntas é porque o tema de hoje é o arrebatamento pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Essas duas linhas teológicas, elas creem que são bíblicas. Então, é um tema polêmico, gera discussão nos institutos teológicos, nas igrejas e agora também na internet, aqui no YouTube, tem muita discussão. Mas quem está com a razão? Há aqueles que creem de uma forma e não há nada que faça ou que vai fazer ele mudar de opinião. Mesmo que você mostre todos os textos bíblicos, ele vai pensar desse jeito e não vai mudar. Então, eu vou falar aqui, eu vou mostrar o que está certo, o que está errado pela Bíblia, mostrando sempre a visão hebraica de como foi escrito, o que quer dizer. É desta forma que eu contribuo nos meus vídeos. Se você está aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu não estou judaizando nada, mas eu também contribuo com a teologia judaica dos discípulos de Jesus, além de, é claro, a teologia cristã, do qual eu já dou aula há muitos anos. Então seja bem-vindo ao canal. Eu gosto muito de comentários sábios, inteligentes, né? Mas não aceito crítica, até porque eu não estou aqui para brigar, nem para falar mal de A, B ou C. Eu evito isso, né? Há uns 20 anos atrás, quando eu era bem jovem, tinha o sangue mais quente, eu poderia entrar em muitas discussões e brigar, né? Mas não é o meu objetivo. O meu objetivo é que em cada vídeo que eu traga, além do conhecimento, haja sobre a tua vida crescimento espiritual. Bom, o arrebatamento pré, ele é mais comum, mais aceitável nas igrejas evangélicas, principalmente as igrejas pentecostais. Eu mesmo faço parte de uma grande denominação evangélica aqui do Brasil e é claro que eu não conheço todos os pastores, né? São milhares de pastores, mas eu conheço muitos pastores e nenhum eu vi ter uma visão pós-tribulacionista. Todos, até hoje que eu conheci, que conversei ou que vi pregando, todos são pré-tribulacionistas. Embora dentro da minha denominação, tanto faz você ser pré ou pós, não vai mudar absolutamente nada no estatuto da igreja, ok? No entanto, é mais comum as pessoas aceitarem o pré-tribulacionismo. Por que será? Então nós vamos entender, né? Mas nós temos o pós, que uma pequena parte, eu não sei falar em porcentagem, tá? Poderia ser 70% da igreja evangélica ser pré-tribulacionista, eu acredito que de 70% até 80%, viu? E o restante fica entre pós, entre o meso, que seria Jesus vem na tribulação, no meio da tribulação. Bom, nós vamos ver isso daí com calma. E você, é importante então assistir o vídeo, você vai tirar suas conclusões e não é num vídeo só também que você vai mudar de opinião. Vai ter que estudar bastante. Então vamos lá, vamos ver em nome de Jesus. Então vamos ver aqui na tela o arrebatamento pré
ele aguarda uma vinda iminente de Jesus. O que quer dizer? Que Jesus pode vir a qualquer momento, a qualquer instante. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo e Jesus pode vir sem nem acabar de assistir o vídeo. Ele vem a qualquer instante, tá? Outra coisa é que na visão pré, o arrebatamento será secreto. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, é num abrir e piscar de olhos. Mas se você tem acompanhado os meus vídeos, eu já expliquei que isso é uma expressão da festa das trombetas. Assiste lá, o arrebatamento e a festa das trombetas. Mas enfim, esta é a visão do arrebatamento pré. Então ele vai vir e vai ser secreto, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Outra coisa é que Jesus então levará a igreja, a sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Isto é o que é ensinado em muitas igrejas, né? A noiva do Cordeiro, a igreja. Então Jesus levará a noiva para morar no céu num período de 7 anos. Então nós vemos aqui uma divisão, né? 7 anos, a metade é 3 anos e meio. Então a gente coloca como primeira parte e segunda parte. Na primeira parte, se o arrebatamento, ou melhor, na primeira parte então, acontece o arrebatamento, há uma outra coisa que é falado no pré, é que o Espírito Santo vai subir com a noiva do Cordeiro. O Espírito Santo sobe com a igreja e aí então na primeira parte, no céu, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Ali vai receber o seu galardão. Galardão é prêmio, é bônus, presente. Então a igreja passa pelo tribunal de Cristo, nessa primeira parte, nos 3 anos e meio, para receber o seu galardão. Enquanto que na terra vem o anticristo e promove a falsa paz. Tá? O anticristo vem e promove a paz. Na segunda parte, então após os 3 anos e meio, haverá outros 3 anos e meio e lá no céu a igreja, uma vez que passou pelo tribunal de Cristo, vai para as bodas do Cordeiro. É uma espécie de santa ceia lá no céu. Ok? Então o pré acredita nisso. E na terra, o que vai acontecer? Então o anticristo traz a grande tribulação. Aí vem a perseguição, vem as mortes. Bom, nesse período, somente os judeus serão salvos. Aqui são 2 linhas de pensamento dentro do arrebatamento pré. Então há aqueles que acreditam nisso, que nesse período aqui dos 7 anos, onde vai ter a primeira e a segunda parte, somente os judeus terão uma segunda chance. E virá as 2 testemunhas, vão pregar e aí eles vão acreditar nas 2 testemunhas. Isso tudo sem ter o Espírito Santo, ok? E a segunda linha de pensamento dentro do arrebatamento pré é que não somente os judeus, mas todos os que negarem a marca da besta serão salvos. E para encerrar aqui, estou falando uma geral, né, bem rápido, a ira de Deus, ela é a grande tribulação. Então, para o arrebatamento pré-tribulacionista, a ira de Deus é a grande tribulação. Todos os versículos que falam da ira de Deus, então os pré-tribulacionistas entendem que está se falando da grande tribulação. Vamos ver o geral agora do arrebatamento pós. O arrebatamento pós-tribulacionista, ele também aguarda a vinda de Jesus. Porém, isso só vai acontecer após a reconstrução do templo. O primeiro e o segundo templo foram destruídos, está só em ruínas agora, ou melhor, não tem
praticamente nada, né? Então vai precisar reconstruir o terceiro templo, e com isso vem a manifestação do anticristo, que vai então trazer a grande tribulação. Então o arrebatamento pós é muito parecido, ele aguarda a vinda de Jesus, mas primeiro tem que acontecer esses sinais. Para o pós-tribulacionista, o arrebatamento é o dia do Senhor. É a mesma coisa, não muda em nada. E Jesus, ele vai reunir também a igreja nas nuvens. E depois dessa reunião, então, a igreja desce para reinar com Jesus. Então está aqui um geral dessas duas visões. Ainda tem uma terceira, que seria a mesotribulacionista, que a igreja passa pela tribulação, mas no meio da tribulação Jesus vem e arrebata. Nós vamos ver então, passo a passo, o pré, depois o pós. Claro que eu não vou falar tudo num vídeo só. E desde já, você quer a minha opinião? Bom, eu não gosto de títulos e nem de rótulos. Por quê? Porque é claro que um dos dois aqui eu entendo que está muito mais correto. Mas se eu falo assim, eu sou pré-tribulacionista, o pessoal que é pós e que está gostando dos meus vídeos, eles vão não só ficar chateados, mas eles vão deixar de assistir coisas importantes que eu ainda quero ensinar. E vice-versa, se eu falar que eu sou pós, vai acontecer a mesma coisa. Muita gente não sabe separar. Eles falam, esse rapaz aí, ele até ensina legal uma coisa, mas ele é pós, ou ele é pré. E isso é muito ruim. E de fato, apesar de eu concordar mais com uma visão do que a outra, ainda assim eu vejo falhas nas duas. E conforme os vídeos eu vou citar para vocês. Bom, vamos ver então, passo a passo, a história do porquê que tanta gente então prefere o pré-tribulacionismo. Claro, a gente não quer ser herói, não quer passar por tribulação. Vamos conhecer a história do tribulacionismo, ok? Então, o arrebatamento pré-tribulacionista, ele apareceu em 1830 pela profetisa Margaret MacDonald. Vou colocar a foto dela aí na tela. Ela então seria a mãe deste arrebatamento. Ela é chamada de profetisa porque ela então foi que começou a falar desse arrebatamento por revelação, por visões. Eu vou deixar o nome dela aí na tela para você pesquisar pela internet mesmo, tem boas informações sobre ela. E você vai perceber que ela fazia parte de uma seita, de uma ramificação da Igreja Católica, mas não era a Apostólica Romana, era um pouquinho diferente. E ela se envolveu com muitas pessoas, e aí então ela fez parte dessa seita. Você vai pesquisar, você vai ver o fundador da seita que ela participou. E o mais importante é isso, a visão pré surgiu da revelação dessa profetisa. Detalhe, ela tinha 15 anos de idade. Eu sei que Deus pode usar até mesmo crianças, ok? Não estou discutindo isso. Eu estou passando algumas informações para você. Mas quem sistematizou essa teologia foi John Nelson Darby. Estou colocando a foto dos dois agora. John Nelson Darby. Ele é o pai do dispensacionalismo. Ele que criou as 7 dispensações, tá? Que é muito
falado nas aulas de escatologia. Então tá aí a foto dos dois. O que acontece? Margaret, ela conversou com o Darby. Só que ela, na revelação dela, esse arrebatamento, Jesus iria arrebatar apenas um grupo distinto, um grupo eleito, separado, o que de fato, assim, é verdade, né? Mas ela colocou que seria um grupo bem pequeno mesmo. E já, no entanto, quando o Darby sistematizou, ele então colocou que era para toda a igreja de Cristo. Tá ok? Então tá aí esses dois nomes. Se você quiser pesquisar a fundo, há uma outra fama que Darby tinha e que eu não tenho condições de provar, mas essa fama ela é verdadeira, tá? Ele era maçom, ok? Não tenho como provar, mas se alguém tiver como, pode colocar aí no comentário sem problema algum, mas ele tinha essa fama, ok? Então até 1830 não havia essa visão oficializada do pré-tribulacionismo. Há pessoas que dizem que muito antes disso, muita gente já acreditava nessa visão teológica, mas não tem nada que consta na história. A história dela começou a partir de 1830, então, com a revelação de uma menina adolescente, Margaret MacDonald. E aí, então, John Nelson Darby, ele sistematizou essa visão. Vamos lá para os pontos bíblicos. O primeiro que eu quero colocar aqui é sobre morar no céu. Conforme eu falei, essa visão acredita que Jesus vai arrebatar a sua noiva, a igreja, e vai levar a igreja para morar no céu durante 7 anos. Então vamos ver pela Bíblia o porquê que acreditam nisso e se realmente a igreja vai morar no céu. Então vamos para os textos aqui. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui é um texto, está falando sobre morar no céu. Jesus estava explicando que ele ia pagar com a sua própria vida, ele iria morrer, salvar toda a humanidade, e ele ia para um lugar onde ele iria separar esse lugar para os seus discípulos. Ele disse: eu vou levar vocês para mim mesmo, e onde eu vou estar, eu quero que vocês estejam comigo. Então, todo mundo, quando lê, todas as pessoas que são brasileiras, por exemplo, que recebem essa tradução na língua portuguesa, vem do grego. A Bíblia no Novo Testamento, ela não foi escrita em grego, mas nós recebemos a tradução do grego do 4º século. Olha aqui para mim, é cópia de cópia de cópia de cópia, né? Então, nós temos alguns erros de tradução. Mais para frente eu vou falar sobre esses erros, o que não anula de maneira nenhuma a legitimidade da Bíblia e do Novo Testamento. Mas são traduções, não é uma tarefa fácil traduzir. Então a gente recebe essa tradução do grego, a gente lê, a gente não tem às vezes a compreensão correta de como os judeus já entendiam naquela época. Então a gente fala, pronto, Jesus, quando ele morreu, ele foi para o céu. E ele está dizendo que ele foi para lá e ele preparou lugar para os discípulos, para que os discípulos estivessem com ele também. Só que a gente tem o céu, ele é uma palavra que no hebraico é plural, Hashamayim.
Ou seja, não existe céu, existe céus, ok? É por isso que na maioria das Bíblias as traduções colocam céus. Mas às vezes nas traduções está a palavra céu no singular. Só que se a gente vê no hebraico, a palavra é plural, ha-shamayim, ok? Mas existe o singular de ha-shamayim, sim, que seria só Shem, que quer dizer céu, mas essa expressão é para falar o céu dos céus, ok? Quem que falou isso? Salomão, quando ele fez aquela famosa oração, ele falou para Deus assim: nem o céu dos céus pode te conter. Então ele usou essa expressão. Mas você não acha em nenhum outro lugar da Bíblia céu no singular. É uma palavra plural, ela é a fusão de duas palavras, fogo e água. Água, na verdade, águas. E então isso significa pelo hebraico, e o hebraico ele é a raiz para a gente entender as mensagens bíblicas. No céu tem fogo e tem água. Você tem alguma dúvida sobre isso? A água, por exemplo, as nuvens, quando chove, mas tem fogo, o sol, os meteoritos, enfim, né? Então, céu é isso, céus, ha-shamayim. E como ela é uma palavra que é plural, significa que são vários mundos ou departamentos. Eu não estou inventando nada, isso aqui é hebraico, tá? Então são vários departamentos. E um dos departamentos do céu se chama Gan Eden. E Gan Eden é traduzido na nossa Bíblia como paraíso. Vamos ver aqui, ó, Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que na verdade, no original então, é o Gan Eden. Você vê Jesus falando com aquele ladrão na cruz, né? Hoje você vai estar comigo no Gan Eden. O que é o Gan Eden, então? É um departamento do céu. Então, logo, quando Jesus tinha falado para os discípulos que ele ia, e naquele lugar ele queria que os discípulos estivessem com ele também, de onde Jesus estava falando? Do Gan Eden, ok? Na nossa tradução vem como paraíso. Gan Eden tem a ver com o Jardim do Éden? Sim, tem a ver com o Jardim do Éden e com a futura cidade que vai descer do céu. Nós vamos chegar lá. 2 Coríntios 12, 4, foi arrebatado ao paraíso, no original Gan Eden, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Esse texto aqui, Paulo estava falando que ele conheceu um homem. Muita gente acha que Paulo estava falando dele mesmo. Nós não sabemos. É bem possível que ele estava falando dele mesmo, porque nos textos posteriores ele fala sobre não se vangloriar, coisas assim, ok? Mas o que eu quero enfatizar aqui é que ele fala que esse homem vai ao terceiro céu, né? Então olha os departamentos aí, olha o nível. E só que na verdade ele fala aqui Gan Eden no original. Então não é o ha-shamayim, não é onde está o trono de Deus, ok? Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Quando a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, tanto o que Jesus falou como o que Paulo falou, é em cima da religião que predominava lá, o judaísmo. É das coisas que eles conheciam, da própria Bíblia, do idioma hebraico, dos costumes que eles tinham. É por isso que eu falo, você que está no canal pela primeira vez, eu não estou judaizando a igreja, eu não estou judaizando nada, mas a gente não pode fugir da teologia judaica. Por quê? Porque o cristianismo veio dela. Tá certo?
Vamos continuar. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ou então ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Lembra da árvore da vida? Aquela que estava lá no jardim do Éden? Olha o que continua dizendo, que está no meio do paraíso, do Gan Éden de Deus. Ok? Então tá aí o Gan Éden, ele existe e a árvore da vida está nesse Gan Éden, nesse paraíso, bem no meio. Olha que ligação, ou seja, o que Deus fez no passado, ele renova, mas ele traz de volta ao estado original. Bom, compreendido essa diferença entre o céu, que é o Hashamayim, e o paraíso, que é o Gan Éden. O Gan Éden faz parte então de um departamento, de um mundo do céu, tá? Eu estou usando a linguagem original hebraica. Nós vamos ver agora alguns textos ainda que insiste em entender que nós vamos morar no céu. Então nós vamos ler esses versículos e depois eu vou explicar o que o versículo quer dizer. Vamos lá, Mateus 5, 11 e 12 diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque céus mesmo, Hashamayim, palavra no plural. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, todo mundo quando lê a nossa mente da língua portuguesa, então vai entender, nós vamos morar no céu, né? Não, é grande o nosso prêmio, é grande o nosso presente nos céus, é diferente, tá? Vamos continuar. Mateus 6, 19 e 20. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aqui está claro, nós vamos morar no céu, vamos ajuntar tesouro no céu e não na terra. Não é para ficar rico aqui na terra e sem ficar rico no céu. Mas de novo a gente precisa compreender aqui que está falando do galardão. Quando você obedece a palavra, quando você se preocupa em cumprir todos os mandamentos, você está juntando tesouro no Hashamayim, porque lá no Hashamayim está o nosso presente, o nosso galardão, o nosso prêmio. Mas se você vê aqui, o versículo não está falando que a gente vai morar no céu. Vamos continuar. Marcos 12, 25, porquanto quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. De novo, céus aqui no plural. Então aqui é outro problema que nós encontramos, que algumas pessoas acham, né, que a gente vai morar no céu e a gente vai ser igualzinho os anjos. Os anjos moram no céu, eles não são casados. Mas o que Jesus está falando é exatamente isso, que a gente vai ser parecido com os anjos. Porque a discussão ali era de quanto... Eu não me lembro agora quantos maridos ou quantas esposas, né, a pessoa teve. Mas a discussão era quem que ia ficar com a esposa ou com o marido. Acho que é com a esposa. Agora eu não lembro o texto. Tem que ler de novo, né? Mas o foco aqui é que Jesus falou, não, vocês não vão casar, não vão se dar em casamento, vocês vão ser iguais os anjos. Os anjos, eles não casam. Não quer dizer também que eles sejam castos, tá? Mas que eles não casam. Não é a missão deles formar famílias e casamentos. Ok? É nisso que Jesus está falando. Mas não está falando nada de morar no céu. Agora eu vou pegar dois textos que não tem como a gente negar que fala que a gente vai morar no céu, né? Vamos ler
Eu vou ler já os dois de uma vez só e vou explicar o que ele está dizendo. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Já vou ler o outro também, Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade, algumas versões bíblicas está a nossa pátria, está nos céus, Hashamai, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Bom, esse último versículo aqui, a mensagem dele é o corpo incorruptível, tema do vídeo anterior, né? O arrebatamento e a grande reunião. O que nós vamos ganhar nessa reunião do arrebatamento? O corpo glorificado, o corpo incorruptível, e é isso que está falando, né? Mas vamos para o foco aqui. No primeiro versículo fala que a gente tem um edifício, uma casa eterna nos céus. E a gente então está desejando essa habitação que é do céu. Pronto, aqui está claro, né? E complementando em Filipenses, diz então que a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus. Então como, né? Como que aqui vamos negar que a gente vai morar no céu? Preste atenção nos versículos, leia com calma, você vai perceber que não está falando que a gente vai morar no céu. O que está dizendo é que o nosso prêmio, o nosso galardão, a nossa cidade vai vir do céu. É diferente. Hoje ela está lá. Mas quem diz que a gente vai até lá? Ela, aquilo que está lá no céu, que vai vir até nós. Claro que isso é um tema que eu vou falar da festa dos tabernáculos. É um presente final que vai vir depois do milênio, depois do arrebatamento, depois do milênio, depois do juízo final, aí vem o prêmio final, né? Mas vamos adiantar aqui, vamos ver o próximo versículo. Antes disso, vamos ver mais uma afirmação, que no arrebatamento pré diz que a tribulação ou a grande tribulação é para os judeus. Da onde que eles tiraram isso na Bíblia? Vamos ler o texto. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Nem vou ler o resto do versículo, você lê depois. Mas aqui o anjo, o ser celestial, falou para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo judeu. Aqui também está a resposta do porquê que a grande tribulação ela levará 7 anos, dividido em 2 partes, é claro. Por causa da famosa 70 semanas de Daniel. Isso bem mais para frente, eu vou fazer um vídeo só sobre essas 70 semanas e aí nós vamos aprender bem profundamente sobre isso. Mas aqui o que eu quero focar é que por causa desse versículo, então o arrebatamento pré acredita que a tribulação será para os judeus. Mas vamos mostrar um outro texto no Novo Testamento, inclusive, para a gente ver que não há diferença aqui do judeu para o estrangeiro para o gentio, né? Vamos ver aqui, ó. Efésios 2, do 11 ao 20. É muito texto, mas eu vou ler rapidamente. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne,
e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Com quem que Paulo está falando aqui mesmo? Está falando com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, a maioria do povo ali não era judeu, era gentios. Então Paulo está lembrando eles de vocês eram gentios na carne, né? Estrangeiros, estranhos. São essas as palavras, né? Os povos de outras nações, é isso que quer dizer gentio. Então vocês eram diferentes, mas agora não, né? Então vamos continuar aqui, ó. Eu vou encurtar um pouquinho, ó. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quer dizer, o gentio era sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então olha só que coisa, né? Vamos continuar? E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então aqui, por causa do sangue de Jesus, não há mais diferença entre o judeu e o gentio. Aqui que eu me refiro, por exemplo, que eu não gosto desse rótulo de pré ou de pós, porque tanto o pré quanto o pós aqui, em sua maioria, em sua grande maioria, não consegue entender o propósito de Deus. Deus ele teve um propósito com Israel, aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E aí formou-se um povo, esse povo formou uma religião que hoje nós a chamamos de judaísmo. Ok, no tempo da Bíblia, quando veio Jesus, então houve o judaísmo dos discípulos de Jesus. Eles eram chamados de nazarenos. O nome da denominação deles era o caminho, tá? Isso está na Bíblia, no Novo Testamento, está em Atos. Então, o que acontece? Quem era gentio, quem estava longe, quem era estrangeiro, quem estava sem Deus, através de receber a Jesus, ele recebeu ao Pai, ele recebeu a Deus, ele foi feito filho de Deus. E ele então pôde ser introduzido, enxertado na oliveira que é Israel, que são os judeus. E então isso é uma coisa que é difícil para a igreja evangélica compreender. Tanto é que tem uma teologia diabólica que se chama teologia da substituição, onde eles acreditam que Deus substituiu Israel pela igreja. Não! A igreja é o povo de Jesus, é o estrangeiro que aceitou a Jesus e ele pode então fazer parte junto com o judeu, ok? Então a igreja primeiro é o judeu e depois o gentio, eles formam um só corpo. São duas casas, é verdade, mas eles formam um corpo só. Agora aqui, esse texto que nós vamos ler serve tanto para o que eu vou falar aqui sobre quem é a noiva do Cordeiro, como também para aquele texto anterior sobre morar no céu. Então Mateus 25, do 1 ao 13, diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo.
Não vou ler todo o texto aqui, mas está falando das 10 virgens. 5 eram prudentes e outras 5 imprudentes. Então vamos pegar o final aqui do texto, que diz assim: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo ou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Só para você lembrar, nem o dia nem a hora é uma expressão da festa das trombetas, ok? Aquela história que eu contei, que tem um casamento, então o pai do noivo vai com o noivo na casa do pai da noiva, eles conversam e combinam, então o pai e o noivo voltam, constrói a casa, a tenda, a cabana, e na festa das trombetas ele volta para fazer o casamento, e o noivo então vem buscar a noiva. Porque ninguém sabe o dia e a hora, só o pai que decide, o pai do noivo. Porque essa festa são 2 dias, então pode ser no primeiro ou no segundo dia. Essa é a expressão. Mas aqui, por causa desse versículo, desta parábola que Jesus contou, então ficou famoso a expressão que a igreja é a noiva do Cordeiro. Mas Apocalipse então revela de fato quem que é a noiva do Cordeiro, quem é a noiva de Cristo. Vamos ler? Apocalipse 21, 9 ao 11. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, esse anjo, ele vai mostrar agora quem é a noiva do Cordeiro. Vamos continuar? E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Então tá aí quem é a verdadeira noiva do Cordeiro. É a cidade que vai descer do céu, a Nova Jerusalém. E se você ver bem, é o Gan Éden, o paraíso transformado numa grande cidade. Isso eu vou explicar melhor só quando eu falar da festa dos tabernáculos. Aí eu já falei de juízo final, eu já falei de tudo que aconteceu, porque é o último presente. Então este é o edifício, este é o galardão, este é a pátria, é a cidade que está no Hashamayim, que está no céu. Ela vai descer do céu e ela vai vir para nós. Está aqui a resposta, está aqui o versículo que eu ia falar há algum tempo atrás ali. Tá certo? Então tá aqui essa compreensão para você. Vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Claro, nós vamos continuar esse assunto. Você gostou? Por favor, dê o seu like, aqui ele é importante, e mais do que isso, o teu comentário. Eu faço questão de ouvir o teu comentário e vou responder dentro do possível. Divulgue esse vídeo para os amigos, para quem você quiser, manda pelo WhatsApp, manda pelo Facebook, vai divulgando, porque assim vai fortalecer o canal e eu vou poder pregar para mais gente. Então que Deus te abençoe e que você seja edificado com esse ensinamento. Se você não entendeu, escreve aí no comentário e assista de novo. Deus te abençoe, continua.